Ele já foi um líder dos carismáticos responsável por mais de 300 igrejas. Ele isolou as igrejas por 5 anos para impedir que aceitassem o evangelho de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Todas as palavras de Deus estão na Bíblia, e nada fora dela é a palavra de Deus. Devemos sempre permanecer fiéis à Bíblia. Desviar-se da Bíblia é heresia, é trair ao Senhor. Mas sua igreja sofreu muitos desastres, tornando-se cada vez mais desolada e dispersa. Ele mesmo vivia em pecado, incapaz de se livrar. Eu ficava de joelhos, clamando e implorando ao Senhor o tempo todo. Senhor, peço que salve a mim e a igreja. Numa comunhão, ele descobriu a razão da desolação da igreja e viu a luz. Mas soube que o irmão que dava comunhão era da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Não pude mais ficar sentado ali, então me levantei às pressas e parei totalmente de ouvi-los. Ouvir essa comunhão sobre a razão da desolação da igreja foi esclarecedor. Sim, eu soube no coração que era verdade. Mas você não conseguia ouvir mais ao ver que criam em Deus Todo-Poderoso. Sim, eu resistia a isso e tinha muitas noções. Vendo o quanto eu era resistente e que tinha parado de ouvir, todos se ajoelharam e oraram por mim em lágrimas, pedindo que Deus me esclarecesse para que eu visse a sua obra. Eu me afastei um pouco, ouvi suas orações sinceras, e isso me comoveu. Pensei, sem a obra do Espírito Santo, quem conseguiria ser tão amável? Então comecei a me acalmar aos poucos e diminuir a minha resistência. Depois da oração, o irmão Zu me contou de suas experiências. Ele disse, entendo como você se sente. No início, eu era igual a você. Eu resisti à obra de Deus dos últimos dias. Me juntei aos pastores e presbíteros, difamando a Igreja de Deus Todo-Poderoso, e escrevi material contra ela. Até intimidei os irmãos para que não crescem em Deus Todo-Poderoso. Fiz tantas coisas para resistir e blasfemar contra Deus, pensando estar protegendo a senda do Senhor e sendo devoto. Acreditava em Deus, mas não o conhecia. Era rígido e arrogante. Sem a punição e disciplina de Deus, sem suas palavras de autoridade que tocam a alma, eu nunca teria me submetido. Ele também disse que sempre pensara que todas as palavras de Deus estavam na Bíblia e que não poderiam existir fora dela. Por isso, desviar-se dela era heresia. Então ele leu algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso, que mostravam como isso não tem base e não se alinha aos fatos. No início, fiquei muito confuso e me perguntei como poderia não ser factual. Mas então ele disse, você conhece bem a Bíblia, então devia saber que ela foi compilada anos após o término da obra do Senhor. O que significa que uma parte de seu conteúdo foi excluído. Algumas palavras dos profetas de Deus não foram registradas inteiramente no Antigo Testamento, mas foram colocadas nos livros apócrifos, como as profecias de Esdras. Ele também disse que, na Era da Graça, nem toda a obra e palavras do Senhor Jesus foram registradas nas Escrituras. Oficialmente, ele operou por 3 anos e meio. E nesse tempo, quem sabe o quanto ele disse, quantos sermões deu? Se somarmos todas as palavras do Senhor Jesus nos 4 evangelhos, isso corresponderia a algumas horas de fala sua. Em comparação com o quanto ele deve ter dito nesses 3 anos e meio, vemos que é muito limitado. Sim. E em João lemos, e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Ele me perguntou se podia ser verdade que nada fora da Bíblia é a palavra de Deus, se isso era factual.
E várias vezes Apocalipse profetiza: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso prova que o Senhor tem mais a dizer às igrejas nos últimos dias. Como essas palavras para os últimos dias poderiam estar escritas na Bíblia de antemão? Apocalipse também profetiza que o Cordeiro abrirá o pergaminho, que estava selado e cujos selos só o Cordeiro poderia quebrar. O conteúdo daquele pergaminho já poderia estar na Bíblia? Claro que não. Então, a alegação dos pastores de que todas as palavras de Deus estão na Bíblia é razoável? Isso não é negar e condenar as palavras de Deus? Sim. No que você estava pensando quando ouviu essa comunhão dele? Àquela altura, eu estava totalmente convencido. Sabia que era real, que Apocalipse profetiza que o Cordeiro abriria o pergaminho, quebrando os 7 selos nos últimos dias. Como então aquele conteúdo já poderia estar registrado na Bíblia? Percebi que, ao insistir que não havia palavras de Deus fora da Bíblia, eu estava errado. Sim. Lembro-me de você dizer uma vez que, quando você impedia que investigassem a Relâmpago do Oriente, já tinham compartilhado alguma comunhão com você antes. Sim, um pouco. Mas eu era arrogante demais e me recusava a ouvir. Mas a comunhão do irmão Zhu foi muito clara. Ele me disse que a Bíblia é só um registro histórico da obra de Deus e que ambos os testamentos foram compilados por seres humanos depois de Deus ter completado um estágio de obra. Deus não opera de acordo com a Bíblia, nem é limitado por ela. Deus opera segundo seu plano de gestão e as necessidades do homem. Quando o Senhor Jesus veio, ele não operou de acordo com o Antigo Testamento, mas foi além das escrituras da época, pregando sobre o arrependimento, curando os enfermos e expulsando demônios, instruindo as pessoas a perdoarem os outros e etc. No fim, ele foi crucificado, concluindo a obra de redenção. Mas nada disso podia ser encontrado no Antigo Testamento. Parte disso até parecia contradizer a lei nas escrituras hebraicas. Se seguirmos o que os pastores dizem, que tudo além da Bíblia é heresia, isso não seria condenar também a obra do Senhor Jesus? Deus é o Criador, e sua abundância abarca tudo. Poderia ser verdade que ele só pode realizar a obra limitada registrada na Bíblia? É verdade que Deus não pode fazer obra nova ou professar palavras novas fora da Bíblia? Isso não seria delimitar e blasfemar contra Deus? Os fariseus usaram as escrituras hebraicas para condenar a obra do Senhor Jesus, dizendo que ela se desviava das escrituras, que era heresia. Eles negaram e condenaram as verdades que ele expressou e conspiraram para crucificá-lo, e foram condenados e punidos por Deus. Agora Deus Todo-Poderoso expressou todas as verdades que purificam e salvam o homem. Essas são as palavras do Espírito Santo direcionadas às igrejas. E isso é Deus dando-nos o caminho da vida eterna. Se não ouvirmos e buscarmos, mas nos agarrarmos à Bíblia, rejeitando a obra e as palavras de Deus nos últimos dias, isso não é cometer o mesmo erro dos fariseus? Isso fará com que sejamos eliminados por Deus. Sim, as consequências são terríveis. Sim. Essa comunhão dele me deixou assustado e com medo. E me lembrei de algo que o Senhor Jesus disse: e a quem falar algo contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Refletindo sobre mim mesmo, a essa luz, eu sabia que se as palavras de Deus Todo-Poderoso fossem mesmo de Deus, então eram do Espírito Santo. E que se eu chamasse de heresia sua obra e palavras, isso não era blasfemar contra o Espírito Santo? Não seria perdoado neste mundo nem no porvir. Assim eu soube que não podia continuar me opondo a isso, mas que devia buscar e investigar. Assim você mudou totalmente de opinião. Sim. Então o irmão Zhu leu algumas palavras de Deus Todo-Poderoso para mim. Vamos dar uma olhada. Ótimo. Muitas pessoas acreditam que entender e ser capaz de interpretar a Bíblia é o mesmo que encontrar o caminho verdadeiro. Mas, na verdade, será que as coisas são tão simples assim? Ninguém conhece a realidade da Bíblia.
que não é mais do que um registro histórico da obra de Deus e um testamento dos dois estágios anteriores da obra de Deus, e que não oferece uma compreensão dos objetivos da obra de Deus. Todo mundo que leu a Bíblia sabe que ela documenta os dois estágios da obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. O Antigo Testamento narra a história de Israel e a obra de Jeová desde o tempo da criação até o fim da Era da Lei. O Novo Testamento registra a obra de Jesus na terra que está nos 4 evangelhos, bem como a obra de Paulo. Esses não são registros históricos? Mencionar fatos passados hoje os torna história e não importa quão verdadeiros ou reais eles possam ser, ainda são história. E a história não pode abordar o presente, pois Deus não olha para trás na história. E assim, se você apenas entender a Bíblia e não entender nada da obra que Deus pretende realizar hoje, e se você acredita em Deus, mas não busca a obra do Espírito Santo, você não entende o que significa buscar a Deus. Se você lê a Bíblia para estudar a história de Israel, para pesquisar a história da criação de Deus, de todos os céus e da terra, então você não acredita em Deus. Mas hoje, uma vez que você acredita em Deus e persegue a vida, uma vez que você busca o conhecimento de Deus e não persegue letras e doutrinas mortas, nem um entendimento da história, você deve buscar a vontade de Deus de hoje e deve procurar a direção da obra do Espírito Santo. Se fosse um arqueólogo, você poderia ler a Bíblia, mas você não é. Você é um daqueles que acreditam em Deus e seria melhor buscar a vontade de Deus de hoje. Durante a época de Jesus, ele liderou os judeus e todos os que o seguiram de acordo com a obra do Espírito Santo nele, à época. Ele não utilizou a Bíblia como a base do que ele fez, mas falou de acordo com sua obra. Ele não prestou atenção ao que a Bíblia dizia, nem procurou na Bíblia uma senda para liderar seus seguidores. Do momento em que iniciou sua obra, ele espalhou o caminho do arrependimento, uma palavra que nunca foi mencionada nas profecias do Antigo Testamento. Não apenas ele não agiu de acordo com a Bíblia, mas também liderou uma nova senda e fez uma nova obra. Ele nunca fez referência à Bíblia ao pregar. Durante a Era da Lei, ninguém jamais tinha sido capaz de realizar seus milagres, de curar os enfermos e expulsar demônios. Assim também, sua obra, seus ensinamentos e a autoridade e poder de suas palavras estavam além de qualquer homem durante a Era da Lei. Jesus simplesmente fez sua mais nova obra. E embora muitas pessoas o condenassem utilizando a Bíblia, e utilizaram até mesmo o Antigo Testamento para crucificá-lo, sua obra ultrapassou o Antigo Testamento. Se assim não fosse, por que as pessoas o pregaram na cruz? Não foi porque nada havia no Antigo Testamento a respeito de seus ensinamentos e sua capacidade de curar os doentes e expulsar os demônios? Sua obra foi feita para liderar uma nova senda, não para deliberadamente começar uma briga contra a Bíblia ou dispensar o Antigo Testamento intencionalmente. Ele simplesmente veio para realizar seu ministério, trazer a nova obra àqueles que o desejavam e procuravam. Para as pessoas, parecia que sua obra não tinha base, e uma boa parte dela estava em desacordo com os registros do Antigo Testamento. Isso não foi um erro do homem? A doutrina precisa ser aplicada à obra de Deus? E Deus deve operar de acordo com as profecias dos profetas? Afinal, o que é maior? Deus ou a Bíblia? Por que Deus deve operar de acordo com a Bíblia?
Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado? Se ele tivesse que praticar à luz do sábado e de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio, mas em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho? Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele rompeu com essas doutrinas? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Sendo o Senhor do sábado, ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? Quando ouvi essas palavras, senti que realmente tinham autoridade. Durante meus anos de fé, eu tinha ouvido muitos sermões de pastores estrangeiros e chineses e li livros sobre espiritualidade, mas nunca tinha visto alguém explicar a Bíblia com tanta clareza e profundeza. Foi muito esclarecedor para mim. Eu vi que a Bíblia é só um registro histórico da obra de Deus, que ela veio depois de Deus fazer a obra. Mas eu tinha limitado Deus à Bíblia, pensando que ele não deveria fazer nenhuma obra nem professar palavras além disso. Eu tinha sido tão tolo. Foi então que eu soube que as palavras de Deus Todo-Poderoso tinham vindo de Deus, que eram do Espírito Santo, e que eu precisava fazer uma busca. Senão, perderia a chance de acolher o Senhor e o remorso viria tarde demais. Então, fiz uma oração urgente pedindo a orientação do Senhor. Graças a Deus. Àquela altura, você ganhou a visão certa sobre a Bíblia. Sim. Mas eu ainda estava confuso. O Senhor Jesus tinha profetizado que ele viria numa nuvem e apareceria abertamente a todos. Mas eu não tinha visto nada disso acontecer. Estavam dizendo que ele já tinha voltado e que ele estava encarnado, professando novas palavras. Então existia uma profecia bíblica sobre o retorno do Senhor ser na carne? Perguntei ao irmão Zu sobre isso. O que ele disse? Ele me disse que existem profecias bíblicas sobre o Senhor vindo numa nuvem e aparecendo abertamente a todos. Mas também existem profecias sobre ele vindo em segredo na carne. O Senhor Jesus disse: "Eis que venho como ladrão." Como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Por isso ficai vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Pois assim como o relâmpago que ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é preciso que ele padeça muitas coisas e que sofra a rejeição desta geração. Todos esses versículos mencionam a vinda do Filho do Homem. E Filho do Homem significa nascido de uma pessoa de carne e osso, com humanidade normal. Se ele viesse como espírito numa nuvem aparecendo a todos, todos ficariam com medo quando o vissem e correriam para se prostrar. Quem resistiria a ele ou o rejeitaria? Ele sofreria muito e seria rejeitado por essa geração quando retornasse? Não mesmo. O Senhor Jesus profetizou que ele iria retornar de duas maneiras diferentes. Primeiro, viria secretamente na carne, para expressar verdades e fazer o julgamento, a começar pela casa de Deus, formando um grupo de vencedores antes dos desastres. Depois dos desastres, o Senhor virá numa nuvem e aparecerá abertamente a todos. Se esperarmos para ver o Senhor Jesus numa nuvem, sem aceitar a obra e as palavras de Deus quando ele vier secretamente na carne, ele pode nos rejeitar. Sua comunhão foi um grande despertamento. Percebi que Filho do Homem se refere a Deus na carne. Por anos conversei muito sobre esses versículos com outros, dizendo que o Senhor viria como um ladrão, que fossem vigilantes e orassem, esperando por ele. Mas não vi que eles profetizavam a vinda do Senhor em segredo. Você ganhou um novo entendimento. Sim. Àquela altura, percebi que
Naqueles anos, lendo a Bíblia, eu só tinha visto seu significado literal, mas nunca entendi o significado real por trás daquelas profecias. Então fiz outra pergunta ao irmão Zhu. Eu disse: o Senhor Jesus foi crucificado como oferta pelos pecados do homem e ele os tomou sobre si. Como crente, meus pecados foram perdoados. Então, no seu retorno, eu deveria ir diretamente para o reino dos céus. Por que Deus precisaria de outro estágio de obra para a salvação? Ele respondeu perguntando: você diz que pode entrar no reino porque teve os pecados perdoados, mas há base disso nas palavras do Senhor? Ele só nos perdoou de nossos pecados, mas nunca disse que poderíamos entrar no reino porque nossos pecados foram perdoados. Isso é uma noção humana. Ter o perdão dos pecados significa que ele não nos vê mais como pecadores, mas não significa que estamos livres de pecado. E nem que somos puros ou que não pecamos nem resistimos mais a Deus. Quanto a quem pode entrar no reino, o Senhor Jesus foi categórico. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e não expulsamos demônios, e não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que fazeis iniquidade. Aquelas pessoas que profetizavam e expulsavam demônios em nome do Senhor não tiveram seus pecados perdoados? Por que o Senhor diria que ele nunca os conheceu e os condenaria como malfeitores? Essas palavras mostram que todos que vivem em pecado, mesmo que eles sirvam em nome do Senhor, no final serão condenados e são indignos do reino de Deus. Sim. Então o irmão Zhu leu palavras de Deus Todo-Poderoso para me responder. Um pecador como vocês, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Como você poderia ser tão sortudo? Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas você não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Você, um pecador que acaba de ser redimido, é, portanto, incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores.
eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Antes de o homem ser redimido, muitos dos venenos de Satanás já estavam plantados dentro dele. E depois de milhares de anos de ser corrompido por Satanás, o homem já tem dentro de si uma natureza estabelecida que resiste a Deus. Portanto, quando o homem foi redimido, isso não é nada mais do que um caso de redenção na qual o homem é comprado por um alto preço, mas a natureza venenosa dentro dele não foi eliminada. O homem que é contaminado assim deve sofrer uma mudança antes de ser digno de servir a Deus. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a essência imunda e corrupta dentro de si mesmo, e ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim, o homem pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. Através do julgamento e castigo pela palavra, bem como por meio do refinamento, o homem pode remover sua corrupção e ser purificado. Em vez de considerar este estágio da obra como sendo o da salvação, seria mais apropriado dizer que é a obra de purificação. Na verdade, este estágio é o da conquista, assim como o segundo estágio na obra da salvação. E ele compartilhou: como crentes de longa data, todos temos uma certeza. Depois de ganhar fé, quando pecamos, podemos ser perdoados, confessando ao Senhor e nos arrependendo. Mas o que não podemos negar é que continuamos mentindo e pecando o tempo todo. Vivemos num ciclo de pecar durante o dia e de confessar à noite, do qual não conseguimos escapar. Verdade. Fato é que todos os crentes no Senhor vivem assim. Sim. Porque o Senhor só fez a obra de redenção, mas não a obra de julgamento e purificação nos últimos dias. Nossos pecados foram perdoados, mas ainda temos uma natureza pecaminosa. Nossa natureza e caracteres satânicos não foram resolvidos. E todas essas coisas estão ainda mais enraizadas do que os próprios pecados. São a raiz dos nossos pecados e da resistência a Deus. O irmão Zhu também deu alguns exemplos, dizendo que somos arrogantes, astutos e perversos, e que vivemos segundo esses caracteres satânicos, por isso estamos sempre mentindo e enganando, nos engrandecendo e nos exibindo. Brigamos por nome e ganho, somos invejosos e odiosos. Quando encaramos um desastre ou temos problemas em casa, entendemos errado e culpamos a Deus. Às vezes até o negamos e traímos. Sim. Especialmente quando a obra de Deus não se alinha às nossas noções, resistimos e condenamos a Deus. E o Senhor Jesus voltou na carne e expressou verdades, fazendo o julgamento dos últimos dias. E muitos crentes de longa data o estão delimitando de acordo com suas noções, dizendo que ele não deveria professar novas palavras fora da Bíblia, nem vir operar na carne. Não querem buscar nem se submeter à obra de Deus. E carecem de reverência por Deus. Antes, só resistem a ela e a condenam, opondo-se a Deus teimosa e arrogantemente. Deus é santo. Como permitiria que quem resiste a ele, que é de Satanás, entrasse em seu reino? Assim, com base nas necessidades do homem, Deus tem um plano para nos livrar do pecado, baseado na obra de redenção do Senhor Jesus, expressando verdades para julgar e purificar caracteres corruptos. Na era do reino, Deus Todo-Poderoso expressa verdades que purificam e salvam o homem, e revela os mistérios de seu plano de gerenciamento, como os objetivos de tal plano e a história por trás dos estágios de sua obra, os mistérios por trás das encarnações, a verdade sobre a Bíblia e o destino futuro das pessoas. E expôs a verdade da nossa corrupção e a raiz da nossa pecaminosidade e resistência, mostrando-nos o caminho para mudar nossos caracteres e nos arrependermos. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.
Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Deus Todo-Poderoso expressou verdades para resolver nossa natureza pecaminosa. Todos que aceitam o julgamento de suas palavras podem ser purificados e serão protegidos por Deus nos desastres e entrarão em seu reino. A comunhão do irmão Zu respondeu sua pergunta? Entendi isso bem melhor depois de ouvi-lo. Na era da graça, o Senhor Jesus só fez a obra de redenção, redimindo a humanidade do pecado. Na era do reino, Deus Todo-Poderoso expressa verdades para sua obra de julgamento, e é isso que resolverá nossa natureza pecaminosa, salvando-nos do pecado e nos purificando. Refleti sobre como eu ainda era controlado pelo pecado, mesmo após meus anos de fé. Mas ainda recentemente, tornei-me mais depravado, igual a um incrédulo. Assistia a TV e filmes, e jogava mahjong. Era um vadio, preso na vida em pecado. Percebi que não era digno de entrar no reino de Deus. Vincular isso ao seu estado deve ter sido comovente e o fez pensar. Sim. Em retrospectiva, os dias vivendo em pecado doíam. E eu não sabia como escapar disso. Por fim, vi que devia aceitar o julgamento de Deus dos últimos dias para ser liberto das amarras do pecado, ser purificado e salvo. Percebi que as palavras de Deus Todo-Poderoso revelam a raiz do nosso ciclo de pecar e confessar e nos mostram a história por trás da sua obra, revelando a senda para a purificação e entrada no reino. Só Deus podia explicar sua obra com tanta clareza. E só Deus podia salvar o homem do pecado. Então, tive certeza de que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e a voz de Deus. Graças a Deus. Nos dias seguintes, devorei faminto as palavras de Deus. E logo me convenci de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Deve ter sido empolgante por fim acolher o Senhor. Sim, muito. Mas ao mesmo tempo, tinha muitos remorsos. Nem em sonhos eu teria imaginado que o Deus Todo-Poderoso, a quem eu resisti e condenei por anos, era o Senhor Jesus pelo qual eu ansiava. E que a palavra manifesta em carne eram as palavras de Deus. Eu me odiava por ter sido tão tolo e cego e ter demorado tanto para ver a luz. Segurei a palavra manifesta em carne e chorei. Você nunca imaginaria que acolheria o Senhor assim, não é? Sim, foi uma surpresa. Eu realmente me odiei por crer em Deus, mas não o conhecer, por ser arrogante e rebelde. E o delimitar pelas minhas noções sem crer que ele voltaria para operar na carne. E pior ainda, enganei meus irmãos com blasfêmias para impedi-los de buscar a obra de Deus dos últimos dias. Com base em tudo que eu fiz, Deus deveria me condenar. Mas ele teve piedade e não me condenou. Por minhas transgressões, ele me permitiu ouvir sua voz e ganhar sua salvação dos últimos dias. Seu amor é imenso. É sim. Então, comecei a participar de reuniões com aqueles irmãos. Cantavam hinos e louvavam a Deus juntos, comungavam sobre suas palavras. Essa vida de igreja me permitiu redescobrir a alegria que a obra do Espírito Santo traz e ganhar aquela paz que vem com a presença do Senhor. Lembro-me de ter ouvido uma leitura das palavras de Deus que me comoveu muito. Desta vez, Deus vem para operar não em um corpo espiritual, mas em um corpo muito comum. Além disso, não somente é o corpo da segunda encarnação de Deus, como também é o corpo por meio do qual Deus retorna à carne.
é uma carne muito comum. Você não consegue ver nada que o faça se destacar dos outros, mas pode ganhar dele verdades jamais ouvidas. Esta carne insignificante é o que incorpora todas as palavras da verdade que vem de Deus, que assume a obra de Deus nos últimos dias e expressa todo o caráter de Deus para que o homem entenda. Você não deseja imensamente ver o Deus no céu? Não deseja imensamente entender o Deus no céu? Não deseja imensamente ver o destino da humanidade? Ele lhe contará todos esses segredos, segredos que nenhum homem tem sido capaz de lhe contar. E ele lhe contará também as verdades que você não entende. Ele é a sua porta para o reino e seu guia para a nova era. Uma carne tão comum comporta muitos mistérios insondáveis. Seus feitos podem ser inescrutáveis para você, mas todo o objetivo da obra que ele faz é suficientemente bastante para permitir que você veja que ele não é, como as pessoas creem, uma simples carne. Pois ele representa a vontade de Deus e o cuidado demonstrado por Deus para com a humanidade nos últimos dias. Embora você não possa ouvir suas palavras que parecem abalar céus e terra, embora não possa ver os olhos dele como uma chama de fogo, e embora não consiga receber a disciplina de sua vara de ferro, mesmo assim, você pode ouvir de suas palavras que Deus está irado e saber que Deus está demonstrando compaixão pela humanidade. Você pode ver o caráter justo de Deus e sua sabedoria, e mais ainda, perceber como Deus é solícito para com toda a humanidade. A obra de Deus nos últimos dias é para permitir que o homem veja o Deus no céu, vivendo entre os homens na terra, e capacitar o homem para que conheça, obedeça, reverencie e ame a Deus. É por isso que ele voltou à carne pela segunda vez. Embora o que o homem veja hoje seja um Deus que é igual a um homem, um Deus com um nariz e 2 olhos e um Deus pouco notável, no final, Deus mostrará a vocês que, se este homem não existisse, o céu e a terra sofreriam uma tremenda mudança. Se este homem não existisse, os céus se escureceriam, a terra afundaria no caos e a humanidade toda viveria em meio a fome e pragas. Ele mostrará a vocês que, se Deus encarnado não viesse para salvá-los nos últimos dias, então Deus teria, há muito tempo, destruído toda a humanidade no inferno. Se esta carne não existisse, vocês seriam arquipecadores para sempre e seriam sempre cadáveres. Vocês deveriam saber que, se esta carne não existisse, toda a humanidade enfrentaria uma inelutável calamidade e acharia impossível escapar da ainda mais severa punição que Deus infligirá à humanidade nos últimos dias. Se esta carne comum não tivesse nascido, vocês todos estariam em um estado em que implorariam pela vida sem ser capazes de viver e orariam pedindo a morte sem poder morrer. Se essa carne não existisse, vocês não seriam capazes de ganhar a verdade e se colocar diante do trono de Deus hoje. Em vez disso, seriam punidos por Deus devido a seus pecados atrozes. Vocês sabiam que, se não fosse pela volta de Deus à carne, ninguém teria uma chance de salvação? Que, se não fosse pela vinda desta carne, Deus teria há muito tempo dado fim à era antiga? Assim sendo, vocês ainda conseguem rejeitar a segunda encarnação de Deus? Já que vocês podem tirar tantos benefícios deste homem comum, então por que não o aceitariam de bom grado? Lembro-me disso. Sem esta carne nascer, vocês estariam implorando:
por vida sem poder viver e orando pela morte sem poder morrer. Se essa carne não existisse, vocês não poderiam ganhar a verdade e se colocar diante do trono de Deus hoje. Em vez disso, seriam punidos por Deus por seus pecados atrozes. Quando ouvi isso, fiquei muito comovido. Pensei nos dias em que eu não tinha o Senhor comigo. A igreja estava estéril e a fé dos irmãos minguava. Ninguém estava inspirado em seus sermões e havia inveja e rivalidade. Todos viviam em pecado e, sem poder escapar, viviam como mortos-vivos. As palavras de Deus Todo-Poderoso me deram vida e trouxeram a alegria de ter Deus ao meu lado de volta para mim. Também ganhei um pouco de entendimento da obra de Deus. Se Deus não tivesse encarnado e falado, revelando os mistérios da Bíblia e das suas encarnações, eu ainda estaria me agarrando às minhas noções. Quem sabe quantos males eu teria cometido contra Deus? A encarnação de Deus nos tem sido inestimável. Sim. Você deve ter tido sentimentos complicados. Sim. Eu tinha ouvido sobre o retorno e a nova obra do Senhor anos antes. Mas eu era tão teimoso em minhas noções, recusando-me a buscar e investigar. Por 5 anos, tantos irmãos comungaram comigo e me encorajaram a investigar. Mas eu me fingi de surdo. Eu não só me recusei a buscar, mas os condenei. Enganei outros e obstruí seu caminho. Assim eles perderam sua chance de acolher o Senhor. Eu ainda era um homem de fé. Eu não estava me opondo a Deus como os fariseus, pregando na cruz mais uma vez. Eu tinha desfrutado de tanta graça de Deus em meus anos como crente. Mas quando o Senhor retornou, não o reconheci. Até lutei contra ele por 5 anos. Por 5 anos, fiz coisas quase imperdoáveis. Sou rebelde demais. Ver os males que você tinha cometido é muito doloroso. Pensando em meus inúmeros pecados e vendo Deus ser misericordioso, senti que não tinha onde me esconder, que não o podia encarar. Agarrei-me ao livro das palavras de Deus, me ajoelhei e orei em lágrimas. Eu disse: Deus Todo-Poderoso, Tu não me golpeaste, embora eu tenha sido rebelde e insolente. Tu me deste a chance de me arrepender. Não sei como retribuir a Tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, não peço nada além de usar o resto da minha vida para retribuir o Teu amor, para fazer tudo o que puder, para trazer aqueles que afastei de Ti, que ainda não vieram para diante de Ti, de volta para a Tua casa, para trazer-Te algum conforto. Ainda agora, quando penso nas vezes em que lutei contra Deus, é como uma facada bem no coração. Estas palavras me afetam muito
Existem aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam o dia inteiro. Mas nenhum deles entende o propósito da obra de Deus. Nenhum deles pode conhecer Deus. Menos ainda está de acordo com sua vontade. Todos eles são pessoas inúteis e vis, cada uma se empinando para repreender a Deus. Eles intencionalmente se opõem a Deus, mesmo quando carregam seu estandarte. Afirmando ter fé em Deus, ainda comem a carne e bebem o sangue do homem. Todos esses são diabos que devoram a alma do homem. Demônios chefes que se interpõem aos que tentam ir para a senda certa. E pedras de tropeço que impedem os que buscam a Deus. Eles podem parecer ter constituição forte. Mas como os seus seguidores podem saber que não passam de anticristos que levam as pessoas a ficarem contra Deus? Como os seus seguidores poderiam saber que eles são demônios devoradores de almas humanas? As palavras de Deus me descrevem bem. Eu estava levando os irmãos a seguirem letras e doutrinas, a seguirem noções, não a seguirem a Deus. Exaltava a Bíblia e resistia à sua obra nos últimos dias. Desviados por mim, os irmãos se agarraram ao texto literal da Bíblia e não aceitaram a obra de Deus dos últimos dias. Esse foi o dano causado a eles. Uma catástrofe que eu fiz. Os fariseus se agarraram às suas escrituras e pregaram o Senhor na cruz, cometendo um pecado horrível. E eu me agarrei à Bíblia, condenando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, basicamente crucificando Deus de novo. Eu estava fazendo o papel de um fariseu moderno. Mesmo que sofresse 1000 mortes, eu jamais compensaria por meus pecados. Vai lamentar para sempre. Sim. O que eu quero agora é fazer de tudo para buscar a verdade, fazer meu dever e partilhar o Evangelho para quitar minha dívida com Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.